Homicídios do Zodíaco. Eles chegaram sem aviso e, por meio de uma sequência de noites, telefones, cartas e enigmas, transformaram a calma de pequenas estradas e parques da Califórnia no fim dos anos 1960 em uma caçada que atravessaria décadas. O homem que se autodenominou Zodiac não só matou, ele escreveu. Ele queria que o mundo lesse sobre a morte que ele cobrava. Queria fama, queria medo. As palavras "This is the Zodiac speaking" voltariam a ecoar por anos nas páginas dos jornais e nas mentes de investigadores e aficionados. E cada frase enviava um recado. Eu quero ser lembrado. Eu posso brincar com vocês. O primeiro ataque, que hoje é contado como parte da lenda, começou numa noite fria de dezembro de 1968. Dois adolescentes voltavam da noite, riram, conversaram, planejaram o futuro, talvez. David Faraday e Betty Lou Jensen estavam estacionados à beira de uma estrada em Vallejo quando um tiro atravessou a calma. Os corpos foram descobertos, a polícia ouviu hipóteses, vizinhos sussurraram. Na época, aquilo era um caso horrível, local. Ninguém poderia prever que poucos meses depois a morte voltaria, agora com outro padrão. Um casal atingido à beira da estrada, mas um deles sobreviveria para contar algo que mudaria totalmente a investigação. Em 4 de julho de 1969, Darlene Ferrin e Michael Mageau foram alvejados. Mageau sobreviveu com ferimentos graves e descreveu um agressor desconhecido, suas roupas, a voz e a fuga. Esse relato e a sobrevivência de uma vítima forneceram pela primeira vez à polícia e à imprensa material palpável para tentar montar a figura do homem que dali em diante se chamaria Zodiac. Aos poucos, o padrão sombrio se formou. Casais em locais isolados, abordados de surpresa. Inicialmente, ataques com armas de fogo e depois, um crime que chocou pela brutalidade e pela frieza simbólica. A facada no parque de piquenique em Lake Berryessa, onde Brian Hartnell e Cecilia Shepard foram atacados enquanto apreciavam um dia tranquilo. Hartnell sobreviveu com ferimentos graves e relatou o cenário. Um homem vestido com um avental e um capacete bizarro que falava sobre matar. Ele desenhou um símbolo que mais tarde se tornaria a assinatura do assassino, um círculo com uma cruz no centro. O tom já não era só matar, era se apresentar, era assinar a obra. Pouco depois, em outubro de 1969, a audácia atingiu outro nível injustificável quando o assassino entrou num táxi na área de Presidio Heights, em São Francisco, e matou o taxista Paul Stein. Depois do crime, ele enviou à polícia um recorte do pano ensanguentado da camisa do motorista. Ele queria mostrar que podia ferir e, ainda assim, mandar provas aos que o procuravam. E então vieram as cartas. Em julho de 1969, 3 jornais, o Vallejo Times Herald, o San Francisco Chronicle e o San Francisco Examiner, receberam uma carta em que se lia um enigma de centenas de caracteres e um recado. I am the killer of the 2 teenagers last Christmas. Logo depois, outras mensagens chegaram. O tom era provocador. Em uma das cartas, o remetente afirmava ter matado 7 pessoas. Em outra, enviou pedaços da roupa de uma das vítimas. Ele deixava pistas e, ao mesmo tempo, ria das tentativas de captura. As cartas continham criptogramas que desafiaram peritos e amadores por décadas, códigos que prometiam revelar a sua identidade se fossem decifrados. E enquanto especialistas quebravam alguns dos enigmas, outros continuaram inacessíveis por anos. Para o público, todo o caso ganhou o suplemento necessário. A mítica do assassino que fala por cartas, que se comunica, que faz troça das autoridades. O impacto dessas mensagens foi imenso. Um assassino escrevendo ao jornal, dizendo como escolheria a próxima vítima, inclinava a imprensa a divulgar cada palavra. Isso ampliava a audiência dele e multiplicava o medo.
Pessoas passaram a temer sair depois de escurecer, a evitar encontros românticos em carros à beira de estradas e a checar fechaduras com uma preocupação que antes seria considerada exagerada. A sociedade começou a ver que a violência não era apenas física. Ela também podia ser performática, um espetáculo de terror entregue em papel e tinta. Nos arquivos da polícia, nas memórias de investigadores e nas entrevistas para documentários, há um fio que sempre volta: a dúvida. Quem era Zodiac? Havia suspeitos e um nome se destacou por anos: Arthur Leigh Allen, um homem que despertou a atenção depois que testemunhas o ligaram ao caso, após investigações e buscas em sua casa. Allen tinha antecedentes que o tornavam desconfortável aos olhos da polícia. Relatos de comportamento estranho, ligações com armas e relatos indiretos que o colocavam nas proximidades dos crimes. No entanto, por mais que Allen fosse o foco primário de muitos investigadores e de publicações, a prova irrefutável nunca apareceu. Em muitos momentos, análises genéticas e perícias pareciam apontar para contradições e lacunas. A história de Allen acabou com sua morte em 1992 e a aura do caso continuou em aberto, com muitos fãs do true crime e alguns policiais acreditando que a solução estava ali e outros exigindo provas concretas. Com o avanço da ciência forense, veio a esperança de que o evento que chocou uma geração pudesse ser finalmente encerrado. Amostras de DNA recolhidas em selos e envelopes, rastros de saliva em fitas adesivas e outros vestígios foram analisados com técnicas que os profissionais da época sequer imaginavam. Algumas correspondências foram testadas. Em alguns pontos, a ciência mostrou limites, amostras degradadas, contaminação, dados inconclusivos. Ainda assim, os novos testes ofereceram respostas parciais e também novos nós. Em algumas ocasiões, perícias pareciam exonerar suspeitos que antes pareciam óbvios. Em outras, as lacunas só aumentaram. A frustração de investigadores veteranos, alimentada pela pressão pública, foi visível. Anos e décadas de trabalho, e o caso mais famoso permanecia sem uma identidade convicta e pública. Nos últimos anos, novas narrativas emergiram. Equipes de investigadores amadores, documentários e organizações independentes tentaram preencher os vazios com fatos, imagens e análises. Em 2020, um dos criptogramas mais famosos, conhecido como Z1340, finalmente foi decifrado por um grupo que usou técnicas modernas de análise de padrões e criptografia, e parte do texto revelou palavras perturbadoras, mas não o nome do assassino. A descoberta foi simbólica. Pela primeira vez, as letras que Zodiac enviara e que mantiveram sua promessa de revelar identidade cederam ante ferramentas contemporâneas. Ainda assim, mesmo com o código quebrado, a identidade do escritor permaneceu oculta. A decifração alimentou perguntas. O que mais essas cartas escondiam? Quem tinha habilidade criptográfica na época? E por que o criminoso misturou tanto verdade com fantasia nas suas linhas? Além dos ciphers, surgiram teorias inusitadas. Alguns apontaram para conexões com outras mortes em lugares distantes, sugerindo um padrão maior. Outros viram coincidências biográficas em homens que tinham feridas, marcas ou rostos que lembravam um esboço policial. A internet potencializou isso. Fóruns dedicados ao Zodiac proliferaram, listas de possíveis vítimas se multiplicaram, mapas interativos surgiram com rotas que, segundo alguns, poderiam ligar crimes não resolvidos a um mesmo autor. Para muitos pesquisadores, esse trabalho coletivo foi valioso. Novas pistas foram catalogadas e novas testemunhas entrevistadas. Mas para outros, virou ruído. Teorias desencontradas que confundiam mais do que ajudavam. E há fatos que chocam pela simplicidade.
O assassino deixou pistas que poderiam, com sorte, ter entregado seu paradeiro. Ele enviou fragmentos de roupas, descreveu por detalhes suas ações, escreveu sobre suas vitórias com uma vaidade que beirava o patológico. Ao mesmo tempo, ele soube desaparecer com precisão quando quis. Meses e anos passaram sem novas cartas, e se houve tentativas de imitadores, também houve silêncios. O comportamento do criminoso, ora arrogante, ora ausente, é parte do enigma. Quem consegue alternar presença teatral e apagão total por anos, sem que a polícia consiga estabelecer uma ligação inequívoca? É algo que só reforça a sensação de que Zodiac era tanto planejador quanto oportunista. Para as vítimas e sobreviventes, a história é humana e devastadora. Sobreviventes como Michael Mageau e Brian Hartnell deram testemunhos que ajudaram a polícia. Detalhes sobre altura, voz, roupas e instrumentos do agressor. Suas descrições, às vezes conflitantes, às vezes surpreendentemente coerentes, foram cruciais para se montar esboços e hipóteses. Paul Stine, o taxista morto em São Francisco, ganhou das ruas uma lembrança amarga. O crime no bairro Nobre mostrava que ninguém estava totalmente seguro, que a violência podia saltar do anonimato dos campos para o coração da cidade. E para as famílias dos mortos, cujos nomes se imortalizaram nas manchetes, a busca por justiça continuou por décadas, atravessando políticos, jornalistas e policiais, que herdaram um caso que parecia maior do que qualquer um. Na esfera pública, o fenômeno Zodiac influenciou a cultura. Filmes, livros e séries se inspiraram na figura do assassino que escrevia para a imprensa. Reconstituições literárias tentaram traçar a psicologia do matador que buscava a atenção. Psicólogos forenses escreveram sobre o perfil provável, alguém com necessidade de controle, que derivava prazer de manipular a investigação e de ver o medo nas manchetes. Mas teoria é teoria e prova é prova. Por mais que o perfil pareça sugerir traços, ninguém foi oficialmente nomeado na condição de autor de todas as cartas e de todos os crimes. Em paralelo, há a história humana dos investigadores que não desistiram. Policiais que vasculharam relatórios, policiais que ouviram testemunhas que envelheceram, peritos que testaram e retestaram amostras. O caso Zodiac é, também, a história de homens e mulheres que não aceitaram o silêncio. Eles reanalisaram evidências, usaram novas técnicas, chamaram especialistas internacionais, consultaram linguistas para comparar padrões de escrita, vasculharam registros de compras de armas e revisitaram entrevistas antigas em busca de contradições. Esse trabalho, lento e meticuloso, resulta em pequenos avanços que nem sempre viram manchete, mas que, somados, mantêm acesa a esperança de um desfecho definitivo. Ainda hoje, quando lemos as cartas de Zodiac, sentimos uma era, uma Califórnia em transição, a cultura das estradas, o crescimento das mídias locais e nacionais. O assassino entendeu o alcance da imprensa e usou isso a seu favor. Ele ameaçou, zombou e deixou desafios criptografados, como se o mundo fosse um quebra-cabeça destinado a reverenciá-lo. Mas a história também ensina que a fama buscada por um criminoso pode se transformar em uma armadilha. A exposição amplia pistas e a obsessão por ser notado pode levar ao erro, ao detalhe que um investigador atento encontra depois de horas de leitura. Por fim, há a pergunta que permanece como uma ferida. Será que algum dia saberemos, com certeza, quem foi o Zodiac? Há muitos candidatos, há indícios e hipóteses, algumas convincentes, outras fracas. Há decifrações que confirmam o tom teatral do autor, e há análises forenses que abrem e fecham portas. O caso é um espelho da própria busca humana pela verdade, insistente, teimosa e muitas vezes frustrante.
O que o Zodiac deixou para trás não foi apenas morte. Foi uma obra de sinais que desafia gerações. Se um dia a ciência e a investigação encontrarem a peça que falta, uma prova incontestável, uma confissão documentada, um fio de DNA que feche o laço, então o eco das cartas cessará com o nome real do homem que as escreveu. Até lá, continuamos a ler, a investigar, a ouvir testemunhos e a decifrar símbolos. E lembramos das vítimas, dos sobreviventes e das famílias que carregam as cicatrizes todos os dias. Se você chegou até aqui, se sentiu o frio das estradas vazias, se imaginou na cabine de um táxi ao ouvir batidas na porta da madrugada, então saiba, histórias como essa são provas de que o mistério persiste e que a busca pela verdade é uma tarefa que nunca termina. Se inscreva no canal Mistérios Contados, ative o sininho e venha conosco seguir os rastros das cartas e dos silêncios. Aqui contamos casos reais, com respeito às vítimas e à complexidade da investigação, porque entender o passado é a melhor chance de proteger o futuro.